somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta. Fala, meu povo lindo, povo abençoado de Deus. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Vamos adorar o Senhor. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Direi que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion,
é Elohim, Elohim, Deus. No controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Se vê que no Yahvé minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está o meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Olá, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu me chamo Sidney, sou pastor aqui na Igreja Batista de Jardim Floresta e é um prazer poder mais uma vez compartilhar com você desta transmissão. Eu espero que em breve estejamos em nossa igreja. Na verdade, nós temos até o dia reservado, dia 26 deste mês, nós estaremos abrindo nossas portas e recebendo os nossos irmãos para o nosso culto. E na oportunidade, nós também vamos celebrar a nossa ceia do Senhor. Então, reserve essa data, dia 26, tá? É claro que estamos esperando o decreto da prefeitura para batermos o nosso martelo. De qualquer forma, alguns cuidados serão necessários, do tipo, vá de máscara. Na igreja você terá o álcool para poder passar em suas mãos, evitar o contato físico, teremos uma distância entre as cadeiras, mas estaremos em nossa igreja para celebrarmos o Senhor, nosso Deus. Então reserve essa data aí, dia 26, agora deste mês, tá bom? Na palavra de Deus tem um texto em 2 Coríntios 5, 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diante do atual cenário que nós temos vivido, não parece o que nós estamos vendo, o que nos parece são coisas ruins, né? Aliás, o que nós vemos é o mundo caminhando para algo pior, algo ruim, não para uma melhoria. Se nós nos apegarmos ao que nós estamos vendo, com certeza nós vamos desmoronar em nossa fé, a tristeza pode nos abater, a ansiedade pode vir. A palavra de Deus nos pede para vivermos pela fé, porque a fé nos faz enxergar aquilo que nós não vemos, que não está aqui, que podemos pegar. A fé, ela nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para Deus, para as coisas que são invisíveis, mas que são eternas, que é a promessa de Deus para nossas vidas. Se nós nos apegarmos ao que nós estamos vendo, ao que é visível, nós vamos nos apegar àquilo que é perecível, que um dia vai acabar. Então, meu querido irmão, viva pela fé no Senhor Jesus Cristo, em suas promessas para nós. Você talvez não possa ver agora o que está acontecendo, mas Deus, Ele está trabalhando pela tua vida, pela minha vida, pela vida da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e precisamos crer nisso. Então, anima teu coração, tenha fé, que por mais que o dia de hoje seja difícil, por mais que o que está acontecendo agora possa lhe trazer tristeza, que tua vista possa alcançar os céus, possa alcançar o nosso Deus, as promessas maravilhosas de graça e misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Que Deus possa te conceder a esperança, a alegria nele, para todo o sempre. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por mais este culto. Deus, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão nos acompanhando. Abençoe a vida deles, ó Pai. Que a nossa fé, Senhor, seja verdadeiramente uma fé, ó Pai amado, que ultrapassa aquilo que nós estamos vendo. Uma fé capaz de enxergar as Tuas promessas maravilhosas de paz, de alegria, de abundância em Ti, ó Pai amado. Que os nossos olhos não se prendam, Senhor Deus, a isso que temos visto hoje, que pode nos trazer tristeza, agonia e dor.
mas eles fiquem presos em Ti, na Tua glória, Pai amado, e possamos perceber, ó Pai amado, que o Deus que trabalha por nós, que o Deus que promete estar conosco em toda e qualquer situação, é um Deus de poder, é um Deus de vitória, é um Deus de milagre, é um Deus soberano sobre todas as coisas. Nele nós nos movemos, nele nós existimos e nele nós vivemos. Anima nosso coração, desperta o nosso coração para a fé em Ti, ó Pai amado. Te peço, Senhor, pelos nossos irmãos, aqueles que estão doentes, ó Pai amado, anima o coração desses, ó Pai amado. Traz também a Tua cura, Senhor. Livra-nos, ó Pai amado, desses dias maus, ó Pai. Esteja com toda a recuperação, ó Pai, das pessoas que estão no hospital, Senhor Deus. Ó Deus amado, que possa cessar este coronavírus, que logo possa chegar a vacina, Pai amado. O retorno também da igreja, a abertura do comércio, Senhor Deus amado, que seja algo ordeiro, ó Pai amado, e que as notícias que vamos ouvir seja de cada vez mais diminuição no número de mortes, de pessoas infectadas, ó Pai amado. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e entregamos a Ti, Senhor Deus amado, e confiamos no Teu propósito para cada um de nós. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Bom, gente, como eu disse, dia 26 é a data do retorno do culto na igreja, tá? Inicialmente nós vamos começar com o culto e depois as outras atividades da igreja nós vamos incorporando, vamos adicionando, tá bom? Mas reserve essa data aí para estar conosco na igreja, tá? Lembrando, leve sua máscara. Bom, nós estamos fazendo algumas obras na igreja, mas a principal delas é a reconstrução do palco ali, onde fica o púlpito, tá? Por conta dessas chuvas, ela já vem enfrentando desgaste embaixo, então alguns pontos já estavam com 2 palmos de distância para o chão, do piso para o chão, então isso poderia provocar até um acidente. Então, resolvemos quebrar tudo, estamos fazendo um novo piso, tá bom? E é por isso que temos pedido a sua ajuda com ofertas, né? Pode ser financeira, mas também você pode levar até um cimento até a igreja, porque o grande gasto é com o cimento, tá bom? Então, se você possa nos ajudar, continuamos a recolher alimentos para montarmos nossas cestas básicas. Olha, gente... essa semana acabou, nós não temos mais nenhuma cesta básica, tá? Então, se você puder contribuir na próxima semana, tá bom? Nós vamos ficar muito agradecidos. O seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer transferência bancária para o Banco Itaú, ou então ir até a nossa igreja e entregar o seu dízimo e a oferta. O irmão Ailton estará lá, eu também poderei estar lá, não sei. Ligue antes para saber se tem alguém na igreja. Se você tiver alguma dificuldade, também ligue para o irmão Ailton, que ele terá o maior prazer de ir até a sua residência e também pegar alguma oferta de alimentos, dos dízimos das ofertas, ou até mesmo uma contribuição para a construção do palco, tá bom? Mas que o Senhor nosso Deus seja glorificado em tudo. Muito obrigado e vamos continuar este culto para o Senhor nosso Deus. Graças eu te dou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão
coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Não sei como você se encontra nesse momento, mas eu quero que o Espírito Santo, nesse momento agora, em nome do Senhor Jesus, você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E você, meu querido irmão, você, meu amigo, que nos acompanha, que está nos acompanhando aqui, você que ainda não serve a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na tua vida e que a fome, o desejo, aquilo que cada pessoa tem dentro da sua alma possa ser saciado pela presença de Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar,
Bom, então vamos à nossa mensagem. Por favor, abra a tua Bíblia em Filipenses 1, de 12 a 26. Esta será a nossa terceira mensagem dentro da carta de Paulo aos Filipenses. A mensagem de hoje tem como tema a alegria diante da providência divina. Então, abra a tua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 até o 26. Na maioria das vezes, nós não sabemos qual o propósito de Deus diante das situações que acontecem conosco, sejam elas boas ou ruins. Nós nos preocupamos, e é claro, bem mais quando as coisas são ruins. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai gerar esse acontecimento ou esta coisa, e nós ficamos preocupados. Um diagnóstico de um médico que você não esperava, uma dor diferente no seu corpo, uma briga dentro do casamento, filhos desobedientes, aquele medo da morte. Eu sei que muitas vezes, assim como eu, você já se sentiu perdido diante dos problemas, das circunstâncias da vida. Teve medo porque não tem o controle sobre a situação. E é diante deste cenário que eu pergunto a você: você crê na providência divina sobre a tua vida? A providência divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas neste mundo. Nada está fora do controle de Deus. Então a providência divina vem nos mostrar que nada está fora do controle de Deus. Esta doutrina, ela é contra a ideia de que existe destino, de que o acaso está comandando as situações de nossa vida, ou mesmo se existe sorte ou azar. A providência divina vem dizer que Deus assume o controle de todas as coisas. E a mensagem de hoje nos fala a respeito da providência divina na vida de Paulo. E como podemos aplicar esta providência em nossas vidas. Deus está no controle da tua vida. E por saber disso e por você crer nisso, você precisa estar alegre, porque em tempos difíceis, Deus está controlando tudo. Deus mantém a sua vida em segurança. O propósito de Deus para você vai se cumprir. E por isso devemos estar alegres em toda e qualquer situação. Pois Deus, ele não está brincando com a tua vida. Ele tem um propósito e precisamos crer nisto. O sofrimento não deve nos derrotar. Antes, devemos aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá, mesmo em meio ao sofrimento, de dar um bom testemunho de cristão, um bom testemunho na nossa fé, de confiança em Deus. Bom, eu espero que esta mensagem de hoje nos ajude a entender que o sofrimento, as situações difíceis, elas podem ser usadas para glorificar ao Senhor nosso Deus. Por favor, leia comigo Filipenses 1, do 12 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados.
desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua Palavra. E peço mais uma vez que eu seja usado, Senhor, para pregar a Tua Palavra e que as palavras que saírem da Tua boca, da minha boca, Pai, possam ser guiadas pelo Teu Espírito Santo para abençoar nossas vidas, Pai. Nos mantenha firme em Ti, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Paulo, ele nos apresenta aqui algumas situações que aconteceram com ele, que poderiam ter deixado Paulo entristecido, angustiado, com medo, ou até mesmo depressivo. Poderia, se Paulo não confiasse na providência divina. Paulo, ele tinha a plena convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas que ocorriam com ele. E ele começa o versículo 12 dizendo que quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Aconteceram coisas com Paulo que acabaram contribuindo para o Evangelho. Que coisas foram essas? Será que Paulo recebeu uma passagem para a Itália para pregar a palavra de Deus? Será que ele ganhou um terreno novo para construir uma igreja? Será que ele foi promovido a promotor de missões e evangelismo na Europa? Será que Deus deu a cura para as enfermidades do seu corpo? Tudo isso seria bom. Mas o que aconteceu com Paulo? O que ele está se referindo aqui é o fato dele estar preso. E não apenas estar preso, mas provavelmente Paulo lembrou de todos os eventos que levaram ele até Roma. Paulo viu que tudo o que aconteceu estava de acordo com o propósito de Deus. A falsa acusação ainda em Jerusalém, o motim, o espancamento, a prisão de Paulo ainda em Jerusalém, as calúnias, as acusações falsas contra o seu nome. Quando ele estava indo para Roma, o navio que ele estava naufragou, ele foi picado por uma víbora, por uma serpente, não morreu, e até chegar à sua prisão de Paulo. Todos estes acontecimentos, tudo o que aconteceu com Paulo, ele sabia que Deus estava no controle, e mais, que de alguma forma aquilo iria contribuir para o seu bem. Romanos 8, 28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E é surpreendente, meu irmão, perceber esta fé que Paulo tinha no controle de Deus sobre todas as coisas. E mais, Paulo diz que estas coisas que lhe aconteceram, que não foram coisas fáceis, contribuíram para o proveito do Evangelho. Paulo estava alegre, Paulo estava feliz. Por quê? Porque estas coisas que lhe aconteceram, por mais difíceis, por mais que trouxeram sofrimento para o seu corpo, ele estava focado, Paulo estava olhando para a contribuição destas coisas para o Evangelho. Nós não vemos Paulo reclamando, nós não vemos Paulo murmurando, nós não vemos Paulo se maldizendo com o peso da vida, das coisas que estavam acontecendo com ele, por ele pregar o Evangelho. Na verdade, o que nós vemos é um Paulo agradecido a Deus pela grande oportunidade que Deus estava concedendo a ele de pregar o Evangelho. Aquele aparente sofrimento para Paulo tornou-se um instrumento de evangelização. E eu quero trazer aqui a primeira aplicação para nós. Paulo, ele teve uma visão elevada da providência divina. Essa doutrina que diz que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. É bem verdade que é mais fácil aceitar a doutrina da providência divina quando as coisas estão indo bem em nossas vidas. A família está unida, o casamento está bem, a carreira profissional vai de vento em popa, tudo está a mil maravilhas. Agora, acreditar na providência divina quando as coisas estão fora do controle,
pelo menos para nós, quando a saúde está péssima, o casamento está por um fio, a família está em ruínas, a carreira profissional vai de mal a pior. Continuamos ainda a crer na providência divina, que Deus tem conduzido tudo para o nosso bem. A partir de suas próprias experiências, Paulo queria mostrar para os crentes de Filipe que aprendessem uma importante verdade: não há acidentes com Deus. Não somos jogados à nossa própria sorte. O destino não dirige as nossas vidas. Deus está no controle. E o que eu posso fazer diante dessa situação? Pensou Paulo. Eu fico imaginando Paulo. O que eu posso fazer diante dessa situação? Estou aqui preso. Paulo vai dizer: eu vou pregar o evangelho. Eu vou dar testemunho da graça de Deus sobre minha vida. Olhemos para José do Egito. José do Egito, ele foi acusado injustamente, viveu vários anos dentro de uma prisão, e ele declara para os seus inimigos lá em Gênesis 50, 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. José, ele estava plenamente convencido de que Deus estava no controle dos acontecimentos de sua vida, e tudo que lhe aconteceu, mesmo as coisas ruins, de alguma forma Deus transformou aquilo tudo para o bem dele. Paulo, ele cria da mesma forma. Por isso, meu querido irmão, Deus, ele não está jogando com a tua vida. Eu não sei o que você tem passado na tua vida neste exato momento ou hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Deus está conduzindo a sua vida para um bem muito maior do que você pode imaginar. E nós precisamos crer, precisamos ter fé neste Deus pelo qual nós existimos, nos movemos e vivemos. Paulo mostra que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para algo muito maior do que ele mesmo, a pregação do evangelho. Olha só no versículo 13 o que ele diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo diz: eu estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, ele foi preso porque ele estava anunciando o amor de Cristo, o evangelho. Aqueles guardas sabiam que a prisão de Paulo era uma prisão injusta. E eu fico pensando, Paulo refletindo sobre a vida, Paulo dizendo: bom, o que eu posso fazer hoje aqui na prisão? Eu posso pregar o evangelho. E Paulo pregou o evangelho para aquela guarda do palácio, conhecida como a guarda pretoriana. A guarda do palácio, Paulo pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas, pregou a salvação de Cristo. E agora pense em você, aqueles homens eram responsáveis por manter Paulo preso. Era talvez responsável por alguns açoites. Mas mesmo assim, Paulo sabia que eles precisavam ouvir o evangelho. E essa pregação de Paulo se espalhou por todo o palácio. Assim toda a guarda ouviu não apenas sobre Paulo, mas também a respeito do próprio evangelho. Paulo não perdeu tempo murmurando, reclamando pela situação que ele estava vivendo. Antes, se importou ele de pregar a Cristo, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Paulo usou os tempos difíceis como uma plataforma para glorificar a Deus através do evangelho. E aqui vai mais uma aplicação para nós. Os tempos difíceis em sua vida servem como testemunho do Deus que você serve? Que tipo de cristão você é quando o sofrimento chega? O reclamão, o brigão? Aquele que não tem esperança, será? Meu querido irmão, o sofrimento é uma importante arma no testemunho nosso diante desta sociedade. Diante do sofrimento, nós precisamos mostrar para esta sociedade que nós temos um Deus vivo e cremos na providência dele sobre nós.
Nós somos um telescópio que ajuda as pessoas a enxergarem a Deus e perceberem Deus. É por isso que o nosso testemunho conta muito. Nas dificuldades que enfrentamos nesta vida, nós podemos ser um instrumento na mão de Deus para revelar quem Ele é. Algumas igrejas dizem, pare de sofrer, como se existisse uma fórmula mágica que fizesse as pessoas parar de sofrer. Meu querido irmão, não conheço um cristão que vive nesta vida que não tenha sofrimento. Nós vamos sim parar de sofrer, mas quando nós chegarmos no céu. Então, o que nós podemos dizer hoje, qual é a questão hoje diante do sofrimento é, se você sofre, haja como um cristão. Glorifique a Deus mesmo no meio do sofrimento. Dê testemunho do evangelho, da verdade pelo qual você vive. Paulo teve outros benefícios, para o evangelho dentro da prisão. No versículo 14, você pode me acompanhar, diz, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Fora dos palácios, do palácio, as pessoas que ouviram falar da prisão de Paulo e de como Paulo se manteve firme na sua fé. Esses relatos do testemunho de Paulo despertou outros irmãos para também se manterem firmes na fé, a também pregar o evangelho com determinação, com destemor, ou seja, sem temor. Antes da prisão de Paulo, os crentes em Roma tinham medo, ou pelo menos eram relutantes em compartilhar sua fé com medo de serem presos. Tanto é que lá em 2 Timóteo 1,15, Paulo fala que ninguém estava presente na sua defesa. Ele diz, todos me abandonaram. Mas aqui Paulo revela que a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela prisão de Paulo, estão anunciando a palavra com maior determinação. O exemplo corajoso e destemido de Paulo na prisão, diante daquele sofrimento, despertou outros cristãos. Então, o testemunho de Paulo ajudou outros a serem também firmes na fé e também pregar o evangelho. Querido, diante do sofrimento, nossa postura como cristãos confiantes, firmes diante do sofrimento, também pode abençoar outras pessoas, também pode abrir caminho para que outras pessoas possam seguir com coragem, vigor, confiança, firmeza em Deus, sabendo que tudo está no controle de Deus. O irmão vai olhar para a tua vida e vai dizer, se o meu irmão pode, eu também posso. Por isso, precisamos chegar confiantes diante de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, para servir de testemunho a outras pessoas, principalmente aqueles que estão chegando agora na fé. No versículo 15, Paulo vem dizer que nem tudo era um mar de rosas, Existiam aqueles que pregavam o evangelho, mas também existiam aqueles que pregavam o evangelho com motivos estranhos. Acompanhem, por favor, a leitura comigo. Filipenses 1:15 até o 17 diz: é verdade que alguns pregam o Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo reconhece que algumas pessoas se levantaram para pregar ao Cristo com inveja, com rivalidade. E Paulo não coloca estas pessoas como hereges, mas Paulo diz que eles eram cristãos que pregavam o evangelho. Se estas pessoas pregassem outro evangelho, com certeza Paulo os acusaria de hereges, como ele fez lá na carta de 2 Coríntios 11. Mas esses pregadores aqui específicos, eles propõem o verdadeiro evangelho quando eles pregam. O problema é que o motivo deles era um motivo muito estranho. Porque pense comigo, Paulo chegou na cidade de Roma
E a fama de Paulo saiu por toda a cidade. Certamente alguns líderes que ali já viviam perderam um pouco do prestígio. Seus nomes já não eram tão mencionados com tanta frequência. Isso pode ter despertado nestes irmãos a inveja. E estavam invejosos com relação ao ministério do apóstolo Paulo. Eles pregavam a Cristo, eles pregavam Jesus, eles pregavam o Evangelho, mas Paulo nos mostra que pelo menos tinha 5 motivos errados. Eles pregavam com inveja, por rivalidade, ambição egoísta, sem sinceridade ou querendo causar o sofrimento de Paulo. Agora, pense comigo a respeito de Paulo, a cabeça de Paulo diante desta situação. Nós não vemos Paulo ficar triste, ou resmungar, ou falar mal destes irmãos que estavam querendo tirar proveito da situação, porque Paulo estava preso. Com certeza, assim como nós, Paulo poderia se sentir ruim, porque tais pessoas estavam falando mal dele. Qualquer pessoa. E aquelas pessoas não eram qualquer pessoa. Eram cristãos. Iam à igreja juntos. Mas Paulo, dirigido pelo princípio da palavra de Deus e aquelas palavras, a forma como aquelas pessoas agiam contra ele, não atingia Paulo. Paulo não se importou com o que aquelas pessoas estavam dizendo, inveja, rivalidade. Isso não era importante para Paulo. Paulo se importou muito mais com o evangelho que estava sendo pregado. Paulo tinha uma consciência tão firme nos planos de Deus que a opinião de pessoas contrárias não interveria no propósito maior que era a pregação do evangelho. E Paulo estava alegre. Ele estava alegre porque aquelas pessoas, mesmo com o coração magoado, coração ruim, coração invejoso, ainda estavam pregando o evangelho. Para Paulo era isso que importava. Versículo 18, acompanhem comigo. Paulo diz: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. E ao olharmos para esse texto do versículo 18, nós podemos ficar impressionados com como Paulo amava Cristo, como Paulo amava o evangelho. Paulo, ele não colocou os seus interesses, a sua reputação, os seus sentimentos acima do evangelho. Para Paulo, dar testemunho do evangelho era muito mais importante. Paulo, ele não perde a cabeça com aqueles irmãos, ele não escreve uma carta reclamando daqueles irmãos, antes ele se alegra porque o evangelho continuava a ser pregado, e isso era importante para Paulo, que Cristo fosse anunciado. E aqui mais uma aplicação para nós. O que você mais deseja? Qual é o teu sonho? O que pode te fazer feliz? Talvez viajar, ou melhorar sua casa, comprar um carro, encontrar um emprego, a tua saúde, que o coronavírus acabe, que seu casamento seja restaurado. São todas coisas boas e que o nosso Deus possa abençoar a sua igreja com grandes bênçãos. Mas a grande questão é o nosso desejo, o nosso sonho. Aquilo que você julga que pode te fazer feliz. Será que estas coisas têm sido maior do que teu amor pelo Evangelho e por Cristo Jesus? Que tempo você tem dado para Deus na tua vida, na tua corrida vida? Entre os afazeres que você tem em um dia, que tempo você tem entregue para Deus? Será que Deus tem recebido de você apenas migalhas? Migalhas do teu tempo, migalhas da tua força, migalhas da tua coragem, migalhas do teu serviço. O que é prioridade para a tua vida? Será que você se importa muito mais do que as pessoas estão falando ou estão dizendo sobre sua reputação? Ou você mesmo olha para dentro de si e vê que não conquistou tantas coisas como achava e você se sente mal por conta disso? Isso está acima do teu amor pelo Evangelho, do teu amor por Deus. Paulo considerou que tudo
que estava acontecendo na vida dele estava sendo conduzido por Deus. E é por isso que cada palavra, cada ação de Paulo, ou mesmo o relacionamento com outras pessoas, Paulo sempre colocava Deus à frente, que o evangelho seja expandido, que Deus seja glorificado. John Stott, ele diz assim, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. Paulo era um homem que amava demais a Cristo, mas infelizmente hoje nós vemos cristãos que são intoxicados ou que amam muito mais a denominação, são mais batistas do que crentes, são mais presbiterianos do que crentes, são mais assembleianos do que crentes. Nós vemos cristãos que exaltam a estrutura eclesiástica, a administração da igreja, estão sempre pensando de como a igreja pode ser ampliada, como os dízimos e as ofertas podem aumentar, de como de como podemos trabalhar as salas da igreja, como podemos promover um evento para atrair as pessoas, muito mais do que o amor que tem por Deus. Temos pessoas que amam muito mais as suas vontades, o seu querer e o seu desejo, os seus sonhos, do que o amor por Deus. Cristo, o amor por Cristo fica periférico, fica ao redor, mas jamais no centro. Porque o centro sempre está ocupado por alguma coisa que você quer muito, que você deseja, mas não a Cristo. Quantas pessoas se alegram, ficam felizes pelo jogo de futebol, quando o seu time vence. Quantas pessoas ficam emocionadas por tantos de curtidas que receberam em suas redes sociais. Ficam felizes e alegres pelos presentes caros que receberam. Seu coração se enche de alegria quando está chegando o tempo da viagem. Eu vou viajar, e quando viaja, eita, que alegria tremenda! Eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom torcer pelo time de futebol, é bom viajar, é bom receber presentes, mas o que eu estou querendo falar é a respeito do teu amor por Cristo, a alegria de ser cristão, a alegria de servir a Cristo. Você ama Jesus, você proclama o evangelho, você ama servir a obra de Deus. Paulo nos apresenta um amor por Deus tão imenso que ele não se importou com o que as pessoas estavam falando. Antes ele queria que Cristo fosse anunciado, porque para ele o importante é o Senhor Jesus Cristo. Isso me impressiona, por perceber este amor que Paulo tinha por Cristo. Paulo, ele era cheio de Cristo em sua vida. Tanto é que ele diz lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele confiava na providência divina. Ele tinha uma base sólida que lhe dava força para manter a sua fé em Deus. Ah, querido irmão, como nós precisamos confiar na providência divina, como nós precisamos amar o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós precisamos bater em nosso peito e dizer para nós mesmos, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Precisamos ser norteados por esta fé, por este amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no versículo 19, acompanhe comigo, por favor, ele diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Neste contexto, a palavra libertação que Paulo usa no versículo 19 diz respeito não apenas a ser liberto da prisão, não é apenas ser liberto das aflições dos seus acusadores, mas também das aflições da própria vida. Ele diz, quer na vida ou quer na morte. Isso é bom nós sabermos sobre isso e percebermos a fé de Paulo e aprendermos com Paulo. Porque ele seria liberto das duas formas. Ele tinha duas possibilidades de ser liberto. Ele poderia ser liberto em vida ou ser liberto
na morte. Paulo sabia que qualquer situação ele iria sair vitorioso, porque Deus estava conduzindo a sua vida. Quer na vida, quer na morte, Deus estaria no controle. Então, para ele, bom, se eu ficar vivo, glória a Deus. Se eu morrer também, glória a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. No versículo 21 ao 24 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E de fato, Paulo permaneceu mais tempo vivo. E esteve ali com os irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus por mais algum tempo. Mas Paulo era tão confiante na providência divina que ele vê vantagem em estar vivo e ele vê vantagem em estar morto. O que eu já não sei, ele diz assim: eu já não sei o que escolher. O que Deus escolher para mim, a providência de Deus sobre a minha vida, tá ótimo, porque Deus trabalha para o nosso bem e precisamos crer nisso. Paulo agradece a Deus em duas coisas que foram decisivas para sustentar a sua fé: a oração dos irmãos e o auxílio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele sabia, conforme Tiago 5:1, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Assim, Paulo ele orava pela igreja, mas Paulo também incentivava a igreja a orar uns pelos outros e orar por ele mesmo, porque Paulo sabia da eficácia da oração. Então, Paulo confiava na providência divina, mas ele era sustentado pela oração dos irmãos também. Foi nessa mesma prisão que ele estava, que ele escreveu a carta para os Efésios. E olha só o que ele diz em Efésios 6, do 18 ao 20. Efésios 6, do 18 ao 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador presos em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo pede a oração dos irmãos em Éfeso para orarem por ele, para que ele pregue o Evangelho com coragem, destemidamente. Mesmo em correntes, ele possa permanecer com coragem. Aos Tessalonicenses, que também Paulo estava preso, ele diz, 1 Tessalonicenses 5:25, irmãos, orai por nós. E depois da segunda carta, no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Nada é mais encorajador para nós que somos cristãos em saber que há outro irmão orando por nós. Como membros da família de Deus, nós não podemos nos esquecer de colocar o crescimento espiritual de nossos irmãos em nossas orações. Como nós falamos domingo passado, orar por toda a igreja, orar por todos. Em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, é bom saber que tem alguém orando por nós. Perdão. E é bom também nós orarmos por aqueles que compartilham das suas orações. Não deixem de compartilhar, não deixem de pedir suas orações pelos seus irmãos, porque perceba, as orações nos fortalecem. Paulo ele não dependia apenas das orações dos santos. Paulo também dependia da atuação do Espírito Santo, o auxílio do Espírito de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não estava dependendo de suas forças, dos seus próprios recursos.
do seu próprio intelecto. Ele dependia do auxílio do Espírito Santo sobre a vida dele para que ele pudesse alcançar vitória. Assim como nós também, meu querido irmão, nós dependemos da oração de nossos irmãos, dependemos do auxílio do Espírito Santo para nos mantermos firmes e vitoriosos. O objetivo de Paulo, com as orações dos irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, era se manter fiel sempre a Deus. Para concluirmos, meu querido irmão, confie na providência divina. Deus não está brincando com você. Deus não está jogando dados com a tua vida. Na verdade, Ele tem conduzido a tua vida para algo que você jamais imaginou que conseguiria. Pelos olhos da fé, creia que todas as coisas acontecem para o teu bem. Utilize cada situação, seja ela boa ou ruim, para dar testemunho do Evangelho. Testemunho de Cristo, de Deus que nós servimos. Quando a dor vier, quando o sofrimento chegar, ao invés de você dizer, por que Deus? Diga que o teu nome seja glorificado. Claro que devemos orar para que a doença possa ir embora, para que nós possamos nos sentir bem, para que o nosso casamento seja restaurado. Podemos e precisamos orar com todas as súplicas ao Senhor nosso Deus, mas não podemos perder de vista que em tudo Deus precisa e deve ser glorificado. Independente do que as pessoas dizem, independente dos seus próprios desejos, dos seus interesses, tenha em mente que o objetivo maior de nossas vidas é honrar o Senhor nosso Deus. Lutemos contra os nossos desejos para que Cristo possa crescer dentro de nós, seja o bem maior dentro de nossa vida, esteja no centro de nosso viver, de nossos desejos, de nossos sonhos, de nossas conquistas. Que seja o Senhor Jesus Cristo tudo que você tem nessa vida. Não esqueça de sempre pedir a ajuda dos irmãos em oração e também orar pelos seus irmãos. Você depende do auxílio do Espírito Santo e lembre-se disso, sem Cristo você nada pode fazer. É por isso que eu tudo posso naquele, em Cristo Jesus, que me fortalece. E o último versículo, Paulo diz, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não estava preocupado com sua morte, ou mesmo com a sua prisão. Antes que ele não faça nada que venha envergonhar o Evangelho, o bom testemunho, antes que ele seja encontrado na forma digna do chamado que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele ora, ele diz que Cristo seja engrandecido em meu corpo, que é pela vida e que é pela morte. Meu irmão, você consegue orar desta forma? Você consegue confiar na providência divina sobre a tua vida e se alegrar por saber que Deus não está brincando com a sua vida, que Deus tem tudo sob controle, que Ele tem um propósito maior para você. Você consegue também orar e dizer como Paulo, o que me importa é que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por compartilhar com os meus irmãos, Pai. Que a exemplo de Paulo, Senhor, possamos crer na providência divina e possamos nos alegrar em saber que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Eu não sei como está a vida do meu irmão, a luta que ele tem enfrentado, mas Tu sabes e é por isso que eu peço, Espírito Santo do Senhor, tranquilize a mente dele, Pai.
Faça, Senhor, com que meu irmão, a minha irmã, olhe para Ti, Senhor Deus, e creia fielmente que Tu está no controle de todas as coisas. Tire toda a ansiedade, todo o medo, todo o pavor, ó Pai amado. Coloque a coragem, Senhor. Coloque a fidelidade, Senhor Deus. Coloque a fé suficiente para crermos, ó Pai amado, em Teus propósitos para nós. E que Teu nome seja glorificado, Senhor, através do nosso testemunho, através de nossa vida, da nossa fala, da forma como nós nos relacionamos com as demais pessoas, ó Pai amado. Ó Espírito Santo do Senhor, que o nosso desejo, o nosso maior desejo, seja glorificar o Senhor Jesus Cristo e amá-lo com tudo que nós temos. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu querido irmão, muito obrigado pela paciência, por estar conosco até agora. Uma mensagem talvez tenha sido a mais demorada até agora, mas espero que o Espírito Santo tenha falado contigo, tá bom? Que tenha uma boa semana, cuidado com aquilo que você enxerga, cuidado com as palavras que saem da tua boca, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você quer pegar e cuidado com o que passa na tua mente. Tenha temor do Senhor. Pai, nos conceda uma boa semana, meu Deus.
Que tenhamos sabedoria, Senhor, para as decisões que vamos tomar. E que o Teu nome seja engrandecido por nossas vidas. Que o amor do Pai, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, meu irmão. Somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta.